Esse episódio tem oferecimento da Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do Contador na proteção das marcas, Contabilidade do Trader, o canal dos investidores, EliteBet Pro, o site de aposta dos campeões, Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André, Contadores Pensantes. O canal de objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar mais um episódio, o episódio número 22, com um amigo aqui da contabilidade. Ele é contador, professor e consultor na área contábil e vai dar uma palhinha aqui pra gente. Seja muito bem-vindo, João Elias. Muito obrigado, André. É uma alegria, uma satisfação poder participar aqui junto com vocês e espero contribuir com algum conhecimento. Maravilha. A gente que agradece e você vai engrandecer com certeza para a nossa audiência com seu conhecimento. Lembrando que a nossa audiência, João, é desde primeiro-anista até sênior. Então você vai servir como inspiração pro pessoal, tá legal? Ok, muito obrigado. Maravilha. Ó, vamos começar no seu CPF, na pessoa física do João Elias. Como é que você começou na área contábil, a sua trajetória? Como é que você iniciou na área contábil? Você pode compartilhar aí com a gente. Ixi, com a maior alegria. Bom, o João Elias começou como contador já um pouquinho de tempo atrás, né? Comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos já trabalhei. Falo com o maior orgulho, né? Fui um dos meninos da Arpron, né, essa associação de Rio Preto aqui, de menores, né, aprendiz, e naquela época me ingressou no mercado de trabalho, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito legal aqui em Rio Preto, chamada Rodobens, né, que abriu as portas para mim, me deu oportunidade, e dessa grande empresa eu saí ali formado e preparado para o mercado de trabalho. E no processo que eu sempre gosto de destacar, que é o processo que todo jovem passa, né, de escolha de profissão. E lá eu tive um grande líder que me inspirou e trocando uma ideia com ele, né, qual área que eu deveria seguir, entre tantas opções que tem no mercado, ele falou uma frase para mim que aquilo foi um divisor de águas. Ele falou assim, Elias, de todas as profissões que a gente bateu um papo, ele falou assim, eu vou te falar uma frase. Todo contador pode ser um administrador, mas nem todo administrador pode ser um contador. Legal. Aí eu falei, cara, então eu quero administrar a empresa, mas eu também não sei se é o suficiente, então eu vou ser contador. E isso me fez escolher a profissão, né, de bacharel, a formação primeiro, né, de bacharel de contabilidade. E aí eu me apaixonei pela contabilidade, graças a bons mestres que eu tive. Me formei aqui em Rio Preto mesmo, na Unirp, me formei em 2002. E ali, quando a gente entra naquelas matérias de análise de balanço e avaliação de empresa, aquilo meus olhos brilhou, né? Falou, é isso que eu quero para minha vida. Então, desde então, iniciei então a procura para trabalhar na área, porque eu trabalhava numa grande empresa, mas não trabalhava na área de contabilidade. E eu me formando, preciso entrar na área, né? Legal. E aí veio um outro grande desafio, né? Que todo jovem que inicia no mercado de trabalho tem de conseguir ingressar na área. Então, eu trabalhava nessa empresa, Rodobens, ganhava bem, tinha um bom salário. E para entrar na área, eu tinha que dar um passo para trás. E empresa grande, regras trabalhistas, não tinha como eu dar um passo para trás, né? Questão de legislação engessada das leis trabalhistas. E aí eu tive que dar 2 para trás, então. Eu tive que abrir mão de uma belíssima empresa, uma carreira. Já estava com uma carreira já desenhada dentro da empresa. Estava como consultor, auditor dentro da Rodobens, mas Caramba. auditor... Mas era auditor, assim, administrativo, auditor, nada com contabilidade, né? Entendi. E aí eu comecei a buscar a oportunidade, bater porta, fazer entrevista, fazer processo seletivo e tudo mais. E aí abriu-se uma pequena porta, uma porta muito pequenina, aqui em Rio Preto, num escritório de contabilidade pequeno. E eu tive coragem, fui lá, falei, os grandes não me abriam a porta, porque
pelos motivos, né? Não era nem salário, viu? Não era salário, não. Eu tava... Sabe quando você está disposto? Entendi. Você ganha quanto? Um exemplo, ganha 3. Eu estou disposto a ir por 1.000. Mas me dá a chance. Aí o cara fala, mas não vai ser legal. Você ganha 3 e ir para 1.000. Sabe aqueles preconceitos? E aí um escritório me abriu a oportunidade para trabalhar como freelancer. Falou, olha, eu não dou conta de contratar você, eu sou muito pequeno, mas te abre uma oportunidade como freelancer. Vem aqui fechar balanço, né? Aqueles balanços atrasados, tudo. Sei. E fui colocando a contabilidade desse escritório em dia, colocando em ordem. E aí ele gostou do trabalho, viu, né, que o trabalho era com qualidade, não era fazer balanço por fazer, mas tinha uma essência ali, fazia os relatórios, nota explicativa, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Caramba. E aí ele gostou disso e falou, moço, eu preciso aproveitar esse menino, né? Tava com 23 anos. E então, para minha surpresa, ele me convidou para ser sócio. Olha. Né? Então, ele falou, olha, não vou te trazer só como funcionário não, porque eu vi o potencial, né? Quero você como meu sócio. Me vendeu uma participação, uma pequena participação no escritório. E aí, quando eu saí dessa empresa, foi uma surpresa muito grande para todos os colegas. Porque todo mundo já via, assim, quem era auditor, o próximo passo era ser gerente de uma filial, né, dessa empresa. E o meu passo já estava o próximo, eu já seria um dos próximos gerentes daquela empresa. E aí ele falou, Elias, você está com a carreira desenhada, você vai para o escritório. E aí o meu gerente de auditoria na época, na qual eu tenho um carinho muito grande por ele até hoje, ele falou assim, escritório é fim de carreira. Porque viu o escritório como despachante, né? Aquele escritório da arfista, que só gera imposto e tudo mais. Ele falou, não, o escritório é fim de carreira, tal. Mas eu acreditei, falei, não, eu vou porque ou eu acredito ou eu não acredito. André, foi uma decisão, assim, me deu, assim, muito trabalho, mas fui muito feliz nessa escolha. Por quê? Porque quando eu fui, então, para esse escritório, essa pessoa na qual eu tenho uma gratidão muito grande também, ela me deu carta branca no escritório. Falou, Elias, você é novo, você está com sangue no olho, né? Nós, caipira, fala zóio, né? Às vezes esse vídeo chega a tantos lugares, né? Que zóio é o caipirês de Rio Preto. Um sangue no olho. Ele me deu carta branca e falou, o que você achar que tem que melhorar, pode melhorar. E realmente isso foi acontecendo. Naquela época era um escritório de 3 funcionários. Trabalhei 11 anos no escritório, quando saí tinha 16 funcionários. Legal. Né, a carteira mais que triplicou. Então, fruto de muito trabalho. E aí eu aprendi que contador e escritório não é só balanço, né? Aí eu vi que tinha que ser gestor de pessoas, gestor de processo, fazer ou cabecear, vender, atender cliente, ir para a rua, ir para os órgãos públicos. Naquela época a gente ainda ia muito em órgão público, né? Hoje, que bom que a tecnologia chegou e não precisamos sair tanto do escritório, mas antes, né, tinha dia que a gente tirava e ficava o dia inteiro correndo prefeitura, junta comercial, Receita Federal e assim por diante. Então tinha que, apitar o jogo, bater o escanteio, cabecear, defender e fazer gol, né? Sim. Bom, resumindo, durante muitos anos o João Elias trabalhava de segunda a segunda, né? Porque a semana não era suficiente, então sábado, domingo. A Bíblia fala que se o dia não for suficiente, a noite está aí, né? Então, assim eu fiz por muitos anos. E aí o escritório foi ganhando musculatura, foi ganhando faturamento e aí foi dando condição de contratar mais gente para ir delegando as tarefas. Então, o João Elias começou como contador em 2003, né? De lá para cá, a gente teve essa evolução como crescimento e depois veio o desejo de começar a contribuir para a sociedade de alguma forma com todo aquele conhecimento. Como aluno, a gente sentia uma dificuldade de professores muito teóricos, né? Que copiava livros. E aquilo me traumatizava muito, me deixava muito triste, porque eu sabia que não era só aqueles livros. E aí eu, com toda aquela bagagem de conhecimento, eu falei, não, eu preciso devolver isso para a sociedade, né? E aí eu fiz um curso, então, de MBA, um MBA pela FGV, em controladoria e gestão financeira, que me abriu a porta para a docência, para a educação. O Senac de Rio Preto me abriu as portas também. E depois a FGV, acabei sendo docente da própria FGV também nos cursos de pós-graduação.
E foi uma experiência assim, maravilhosa, né? Eu vou dizer que eu aprendi muito no campo, mas aprendi mais em sala de aula. Que legal. Né? Porque ali você tem uma energia dos alunos cobrando, perguntando, tirando dúvidas. E quando os alunos percebem que o professor tem a vivência, e ali naquelas cadeiras tem alunos que estão sem experiência nenhuma, mas tem alunos que já estão trabalhando. Então, esses alunos sugam muito do professor. E aí não dá para você dar uma resposta mais ou menos, né? O aluno que é sem experiência, tudo bem. Tudo bem, né? Não que você vai mentir para o aluno, mas você dá uma resposta ali meia boca. Mas um aluno que está no mercado, não dá para você enganá-lo, né? E outro, se enganá-lo, você perde a credibilidade como professor. Exato. E tem aluno que desafia mesmo, né? Até faz perguntas capciosas e tudo mais, para testar o teu conhecimento. E isso me levou a um outro nível de profissional, entendeu? Me colocou num outro patamar. Né? Ser professor, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Indico para os colegas que estão na área, devolva para a sociedade, cara. Vai para a sala de aula. Nós temos, sabe, André, nós sofremos muito com profissionais que a gente traz da faculdade. E quem é empregador sabe que só a faculdade não é suficiente, né? E isso quando é uma boa faculdade, uma boa universidade. A gente sabe que tem muitas faculdades que são muito fracas. E aí você traz esse funcionário, né, essa contratação para o teu ambiente de trabalho, você vê que você tem que ensinar tudo de novo, né? Então, quando esse aluno tem um professor que tem mercado, que tem experiência, esse aluno vem com uma outra visão também. E ele até acaba apaixonando pela profissão. Né? Não é assim? Sim, Se você tem um professor, quantos de nós não tivemos... Eu me lembro, André, que no meu no ensino fundamental agora, né? No meu segundo e terceiro ano do colégio, eu quase fiz, sabe o quê? Letras. Quase que eu fui para letras. Você tinha uma boa professora. Meu Deus, minha professora de português, de literatura, ela era maravilhosa, entendeu? Ela, tradução de texto, aquelas coisas. Eu cheguei uma hora e falei assim, professor, eu quero fazer letras. Ela falou, não, você não tem perfil para letras. Ela me viu, né? Falou, não, você tá gostando da minha matéria, mas você não é letras. Tua área é exatas, né? Então, aí ela também foi muito honesta comigo. Então, eu falo assim, quando você tem bons professores, pessoas que te inspiram, você está inspirando aqueles alunos a seguir o teu caminho, né? E falta isso no mercado de trabalho. Professores, não desmerecendo aqueles que são da área de licenciatura, não é isso. Mas aqueles que é de mercado, né? Aqueles que estão no campo. Bom, resumindo, então tive essa experiência como docente, né? Durante 4 anos. E aí, graças a Deus, né, nesse período também, abriu-se um outro momento para eu ter o meu escritório. Então, aí eu saí daquela sociedade, montei um escritório para mim em 2014, né, e já vai fazer 8 anos que está aí com a J Contabilidade. Né? Legal, legal. Aqui na tela lá. As soluções contábeis. E aí a coisa tomou uma outra dimensão que já não tinha mais condição de assumir mais uma responsabilidade de docência. Era engraçado que a gente chegava na sala de aula, né? Alguns alunos perguntavam assim, professor, o senhor trabalha além de dar aula? Como se dar aula não fosse um trabalho. Exato. Mas o senhor dá aula além de trabalho? Trabalho. Saí do escritório agora às 6h30 correndo, vim para a sala de aula às 7 horas, 7h30. Preparar material e etc. Aí chegou uma hora que eu falei, não dá para fazer duas coisas... É melhor fazer uma bem feita do que fazer 2 meia boca, né? Você é crítico com a excelência aí, né? Exatamente, porque o que acontece, eu não sei se é do meu perfil, né? Já que é para dar aula, eu queria dar uma ótima aula, né? Porque eu tive muitas frustrações como aluno de professores bagrão, sabe? Bagre ensaboado, que ia lá, pegava uma folhinha de papel, aí um aluno falava do time, ele já ficava 20 minutos falando do time do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, não importa o time, mas desviava o assunto da aula, porque você via que o professor não estava lá enrolando. E isso me deixou muito traumatizado. Poxa, na época o meu salário ia tudo para a faculdade. Entendeu? Às vezes não tinha dinheiro nem para o lanche. Entendeu? Você ficava com fome no intervalo e você vê um professor, né? Até bati na mesa aqui, um professor ensaboando a aula. Poxa vida, então eu não queria fazer aquilo, eu não queria replicar aquilo que me frustrou. Então eu ia para minha aula, assim, dava o melhor de mim. Tanto que eu chegava em casa às 11 horas esgotado,
Mas aí quando eu vi que já não dava mesmo, aí eu, né, abri mão da educação e fiquei apenas com a gestão do escritório, que também está indo super bem, graças a Deus. Que bom. E você pensa um dia voltar para a arte de ensino? Nem se for um curso online, o que você pensa aí? É possível. Eu já até tenho feito alguns cursos assim, bem esporádicos, né? Cursos rápidos, que não exigem muito do tempo. O único detalhe, André, é que sempre que você vai para a aula, você tem que preparar o conteúdo, né? Mas as portas não se fechou, não. Ainda, né, pode ser que no futuro a gente, né, o escritório estando mais estruturado, uma questão assim de não me exigir tanta minha presença no escritório, de ter uma equipe de gestores, de gerente que toma a frente, pode ser que eu volte a dar aula porque é uma área apaixonante, eu gosto. Não, maravilha, parabéns, boa trajetória. Obrigado. Legal demais. E aí a J Soluções Contábeis, o que você pode falar? Vamos entrar agora no seu CNPJ. Uhum. Você atende de forma geral, você atende de forma específica, o que você pode falar para audiência e até possíveis clientes que você possa encontrar aqui no canal? Uhum. O que você atende lá? O que você pode externar para a gente? Bom, a J Soluções Contábeis é uma empresa que eu não tenho um nicho definido, né? Hoje, o que os clientes que nos procuram, a gente procura atender, mesmo porque existe um conceito de regra tributária e contábil que norteia quase todas as empresas. Então, hoje nós atendemos tanto microempresas, MEI, microempresas, empresas médio, pequeno porte e grandes. Hoje nós temos alguns clientes de grande porte no escritório também. Lucro real presumido, comércio, serviço e indústria. Então, isso até me fez aprender muito, né? Porque quando você fica não criticando, é claro que cada um na sua especialidade, mas quando você fica só num nicho só, às vezes até os próprios colaboradores ficam limitados, né? Então, assim, ter um repertório de empresas acaba sendo desafiante até para a própria equipe, né? Porque a equipe às vezes fica ali só fazendo a mesma coisa, só serviço, só um tipo de atividade. Chega uma hora que o próprio profissional fala, poxa, já enjoei disso aqui, né? Não tem nada mais. Então, quando você tem um nicho bem diversificado, isso acaba sendo um desafio para a equipe, né? Uma hora está fazendo indústria, outra hora é comércio, outra hora é serviço, outra hora é presumido. É claro que a gente organiza isso também para não ficar muito... Mas acaba sendo desafiante para todos nós. Sim. Então, a J hoje atende Rio Preto, hoje nós temos clientes na região, nós temos clientes hoje que tem filial no Brasil todo também. Né? Então, hoje a internet, né, a tecnologia, os órgãos públicos se modernizarem permite hoje você atender clientes em todo o Brasil. E falando da J também, além da prestação de serviço, que é o que se busca no escritório, que é a parte tributária, a parte do departamento pessoal e a contabilidade, a gente também sempre está disponível para oferecer algo mais para o cliente, de acordo com o perfil do cliente. Então, a gente respeita muito o perfil do cliente, porque tem clientes que já vêm com uma bagagem pronta, ele já sabe como fazer. Tem clientes que vêm e se intimida de abrir muito com o contador. Né? E tem outros clientes que já se abrem muito, né? Já pede ajuda. E a gente, quando percebe que o cliente tem vontade de aprender com nós, aí a gente oferece mais com mais carinho. Quando eu falo oferecer mais, o que quer dizer isso? Entrar dentro da empresa do cliente, né? Ver os números, ver os resultados, ver a lucratividade, ver a formação de custo, ajudar a parametrizar um sistema. Então, tudo vai da disponibilidade do cliente em querer, né, que a gente se aproxima dentro da empresa, para ir porque às vezes a pessoa acha que tem aquela visão ainda distorcida do contador como um mal necessário. E ainda que você oferece, você fala, não, tá bom, se eu precisar eu venho. Mas não procura, então também deixa à vontade. Mas se a gente percebe que a hora que quando você entra no assunto, começa a discutir com eles alguns conceitos e você vê que o olhinho dele brilhou, aí fala, opa, aqui então eu posso abrir a minha apostila e oferecer um pouco mais de conhecimento e contribuir. E uma coisa que dá muito orgulho pra gente, André, é você ver aquele cliente que começa a pagar mais impostos, né? Uma vez eu tive uma palestra, e essa palestra me marcou muito, vou compartilhar aqui. Ótimo. Uma palestra, inclusive, foi da Receita Federal, que chamou os contadores de Rio Preto, e eles fizeram uma palestra trazendo alguns dados, alguns números de comportamento de empresa.
E esse auditor da Receita Federal que estava palestrando naquele dia, ele falou uma frase e aquilo me trouxe um start, assim, e eu acredito que isso é verdade. Ele falou assim, olha, pessoal, nós estamos aqui trocando ideia com vocês, porque vocês estão com o cliente na mão. Vocês conhecem os clientes antes de nós, a gente vem depois. E eu vou trazer dentro de tantas estatísticas que ele trouxe, ele falou, nós vamos trazer uma estatística assim, ó, aqueles clientes que têm vida longa são aqueles que tiveram comportamentos de pagamento de imposto correto. Aí foi gargalhada no auditório aquele dia. Você está falando isso porque, né, você está puxando a sardinha para o teu lado como Receita Federal. Sim. Aí eu falei, não, eu vou explicar para vocês e vocês vão ver se eu tenho razão. O cliente que paga imposto certo é porque ele tira nota de tudo. Ou 99%, 90%, não sei. Tudo. Para ele pagar imposto de tudo, ele tem que fazer conta, não tem? Porque senão, se ele não fazer conta, aquele imposto vai sair do bolso dele. Então, ele sabe calcular o custo, ele sabe calcular a margem, ele sabe calcular, né, o quanto que ele paga realmente, o quanto que ele vai pagar. É um cliente que ele sabe o que ele está fazendo. E aquele cliente que não paga imposto, os maiores sonegadores, eles têm dentro de uma estatística, um prazo de vida curta. Por quê? Ele acha que ele está tendo vantagem de não recolher imposto. Sabe aquela sensação da lei do Gerson? Eu sou mais espertão, eu não vou pagar imposto, eu estou economizando. Só que muitas vezes ele está achatando o preço dele para concorrer e ele está concorrendo errado. Ele não está nem segurando a riqueza com ele, porque ele falou assim, ele está tomando, ele está se apropriando de um dinheiro que não é dele, é do governo. Estou fazendo papel de Receita Federal aqui. Ele está se apropriando de um dinheiro que não é dele e também não está ficando com ele. Se ele estivesse enriquecendo, comprando carro, propriedade, fazenda, se o dia que a Receita vir bater na porta dele, ele tem patrimônio para entregar. Exato. Mas em 90% dos casos, ele não está nem acumulando para ele, porque ele está trabalhando com a margem tão estreita e aí trabalhando errado, sabe? E aí o que acontece com esse camarada? Ele tem um prazo de vida curto. Quando ele falou isso, eu falei, faz sentido isso. Faz sentido. Então, eu sempre brinco com meus clientes assim, quando eles começam a ver os impostos aumentar, sempre começa o pequenininho, né? Nossa, Elias, é muito imposto. Eu falo, não, calma, eu quero ver você pagar um carro por mês de imposto ainda. Ô, louco, vou pagar um carro por mês de imposto? Quero, você vai ver, eu quero ver você pagar um carro por mês de imposto. Aí é automático, eu falo, não, faz sentido. Se eu estou pagando um carro por mês de imposto, é porque eu estou faturando o suficiente. Né? E hoje eu tenho clientes que pagam uma casa de condomínio por mês de imposto. Nossa. É muito dinheiro. Só que o cara fatura também absurdamente. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa é a lógica. Então, quando a gente começa a levar essa mudança de comportamento para o cliente, mostrar para ele que o imposto não é dele, ele só é um intermediário no processo, que ele tem que saber fazer conta. Elias, mas o concorrente, mas não sei o quê. Então, aí entra, né, a inteligência de você ir ajustando e caminhando para que ele tenha uma vida longa. Então, assim, a J Contabilidade tem se diferenciado com os seus clientes com esse ponto de vista, de olhar para a empresa, olhar para o empresário, olhar para ele e dizer assim, olha, você quer ter uma vida longa? Então, eu estou aqui, né? Vamos, estou à disposição. E assim tem, né? Graças a Deus, a gente tem tido aí uma quantidade de clientes que está conosco aí bastante tempo, né? Então, é isso aí. Não, entendi, perfeito. E é legal essa lógica, até do palestrante, não que você está puxando a sardinha para ele, para o palestrante, mas a ideia que eu entendo, não existe verdade absoluta aqui no canal, né? Mas eu acho legal você trazer isso e colocar na sua rotina para explicar isso para os seus clientes, porque é uma via que não tem como ele não entender depois quando ele começa a estudar o processo assim, de custo, gastos fixos, né, despesas, entre aspas, todas as operacionalidades que ele vai ter ali, ele vai traduzir em números para ele, né? E se você faz a minha curiosidade até para trazer para nossa audiência, quando você começou a fazer essa proposta de valor, posso dizer assim, né? Se você tiver um nome, você me corrija, essa proposta de valor aí, o seu cliente ficou mais ou menos satisfeito? Isso é uma pergunta. E a primeira pergunta e a segunda seria o quê? O seu ticket médio aí de
de honorário aumentou com essa proposta? O que você pode dizer até para o pessoal que está trabalhando já faz um tempo ou quem está começando, se começa já a fazer só conformidade ou darfista, que você falou que não é escritório lá, né? Não é o caso de vocês, mas o que ele pode fazer nesses dois casos aí? Então, André, é assim, hoje quando você fala em precificação, é um grande dilema, né, que todos nós, todos os empresários contábeis sofrem, porque também sofremos com a concorrência, né? Aquela concorrência desleal, assim, também nós temos aquele concorrente que tem um escritório irregular, que não registra seus funcionários, então o custo dele é menor. Mas isso aí é um tipo de concorrente que o prazo de vida dele é curto também. Então, mas isso eu também aprendi com muito sofrimento. Então, para você precificar isso, dizendo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, é tanto, o cliente fala assim, não, eu não quero nada disso. Eu quero só o básico. 90% deles dizem, a não ser um cara que já passou. Sim. Aquele cliente que quando ele vem procurar algo muito bom, é porque ou ele já está quebrado, aí ele quer só salvar, sabe aquele cara que quer pagar o médico mais caro da cidade porque ele já está com o rim dele podre. Aí não adianta você contratar o melhor especialista. O médico só vai dar um diagnóstico mais completo para você. Ó, realmente, você vai morrer por causa disso. Então, precificar isso de uma vez, eu não tenho tido facilidade, né? Sendo real com todos aqueles que estão me ouvindo. Ótimo. Então, o que eu percebo? Quando o cliente percebe que ele está contratando não só um escritório, mas está trazendo junto com ele um profissional que vai contribuir, isso vai valorizando aos poucos. Você consegue aplicar um reajuste, um aumento. Eu estou falando assim, não porque eu tenho um pacote, olha, hoje eu não tenho isso, um pacote assim, olha, João, a contabilidade básica é tanto, mais isso é tanto, mais isso é tanto, mas como eu começo do começo. Vamos falar de um cliente novo. Claro. Começo do começo, o meu padrão de início é tal. Então, é a partir disso. E aí, conforme a gente vai tendo um relacionamento com o cliente vai se abrindo, a gente vai percebendo, o cliente vai agregando, e você vai agregando serviço. A hora que você aplica um reajuste, não um reajuste inflacionário, um reajuste, flui de boa, entendeu? Por quê? Porque já está implícito o valor, tanto do profissional quanto da minha equipe também. Né? Hoje a gente tem profissionais que ligam para mim e falam assim, Elias, nossa, a tua equipe é nota 10, eu gosto muito. Tal. Quando eu recebo o feedback desse, daqui a pouquinho, entendeu? A gente aplica uma melhora. Por quê? Porque a gente está percebendo que o cliente ele mesmo está vendo valor no trabalho. Né? Eu já fiz experiência, a gente aprendeu, participou de palestras, de trabalhar por módulos, pacote. Para mim não funcionou, talvez seja eu o problema, tá? Talvez eu não soube administrar essa ideia de pacotes, de módulos, mas eu tenho preferido ir por esse caminho. Está aumentando o faturamento, mudou de regime tributário, então a gente vai crescendo e o argumento, não precisa crescer junto. Né? Você está crescendo e precisa te acompanhar. Por quê? Porque a responsabilidade é maior, entendeu? Entendi. Então, eu tenho ido por esse caminho. Agora, quando o cliente exige uma consultoria, uma presença mais próxima minha dentro da empresa, aí é fácil. Aí eu consigo fazer um plus. Né? Ó, Elias, poxa vida, eu só ir no teu escritório não está sendo bom. Eu quero que você venha aqui e fique um dia por semana, por semana, ou um dia por mês. Eu quero que você venha aqui, senta com a minha equipe, senta aqui no meu sistema, ajuda a parametrizar a parte de plano de custo, centro de custo. Aí a gente combina um pacote. Entendi. Olha, minha hora é tanto, meu dia é tanto, entendeu? Mas também, geralmente, é um período, acabou, volta a ficar só o honorário normal, que é para fazer os serviços da contabilidade. Entendi. Então, nesse resumo aí, resumindo aí a resposta aí, você conseguiu melhorar o seu ticket médio de acordo com o seu relacionamento com o seu cliente, né? E conseguiu aí, você falou uma coisa muito legal, estou olhando para a água aqui, você está alimentando o cliente de acordo com a sede dele, né? Eu achei muito legal. Eu até anotei aqui, deixa eu falar da sede, que foi muito legal, né? Você vai diagnosticando no relacionamento, olha, ele está com sede. Vamos lá? Uhum. E aumentou. E isso teve um grau de satisfação do seu cliente. Você percebe que vai jogando. Obviamente sim, né? Acredito que sim. Ele não vai falar nada que está aumentando, né? Mas o que você pode passar para o pessoal? Existe um nível de satisfação? Você faz alguma pesquisa ou você já... Não, eu não fiz isso. Aí eu sou falho. Eu preciso até fazer. Eu fiz isso algumas vezes, mas a gente acaba
ficando tão no automático, né? Sim. De fazer esse trabalho de satisfação e tudo mais. Mas é o feeling do dono mesmo, né? Como hoje o escritório ainda está na minha mão, então, mas é o meu feeling. Mas eu já percebo que em breve eu tenho que preparar a gente para ajudar nessa expansão, e aí talvez exija esse trabalho, né? Para ver como que o meu gerente está, como que ele está sendo visto, qual está o nível de satisfação com o meu gerente. Como ainda que eu percebo que isso acaba sendo um diferencial quando o empresário tem acesso ao contador, então isso é muito legal, sabe, André? A gente tem hoje em Rio Preto escritórios grandes, né, para o mercado, os caras muito bem sucedidos, que a gente até aprende com eles, tem aprendido muito com esses colegas também. Mas a gente percebe que alguns nos procuram até falando assim, olha, eu não consigo falar com o meu contador. Ou cada hora é um contador. Um dia é o André, outro dia é o Pedro, outro dia é o Antônio. E o cara perde a referência. E os escritórios médios têm esse privilégio, sabe? De ainda conseguir atender o seu cliente. E esse é até o medo que eu tenho, assim. Será que compensa eu crescer mais? Verdade. Né? Será que é bom eu crescer mais ou será que é bom eu ficar assim? Porque é um diferencial. O cara cresce, tem 500, 1.000 clientes, só que é impossível ele atender todos, né? Então, quando você tem esse atendimento, essa pessoalidade, que pode ser um diferencial, então o cliente ele vai se identificar com você ou não. Né? Já aconteceu de cliente sair de mim, porque não se identificou comigo. Já teve cliente que chegou assim, Elias, eu não me identifico com o outro contador. Ele parece que ele não me entende. Eu falo para ele, e você me entendeu já na primeira reunião. Eu vou, beleza, tamo junto. Então, a pessoalidade, ela vai deixar aqueles que gostam de você e assim por diante. Então, respondendo a tua pergunta, esse ticket médio, ele aumentou de acordo com a sede do cliente, né? E a gente percebe, tem clientes que são muito gratos, eles falam assim, Elias, cara, eu sou muito grato a você, porque se não fosse naquele momento, aquele momento de dificuldade que eu passei, você não viesse aqui, me ajudasse, me desse um start, ou sentasse comigo aqui, enfrentasse o número, porque é muito interessante, André, assim, como contador, durante esses 20 anos, né, a gente acaba sendo um pouco psicólogo também, né? Sim. Não é só números, não é só os colegas que estão me ouvindo aqui, não é só números. Se você ficar só números e letra, né? Então você acaba sendo um pouquinho de psicólogo. E existem 2 fatores que eu aprendi que são complicados. Quando o cara está crescendo muito, ele não quer te ouvir porque ele está indo bem, então ele não te chama. Ele está trocando de patrimônio, trocando de casa, trocando de carro, está naquela empolgação, viajando para lá. Então, ele está no ritmo de crescimento. E aí, ele demora para te chamar. E aí, ou ele te chama porque ele cresceu tanto, aí começa a ter problema de fluxo de caixa, aqueles problemas de finanças que toda empresa tem. Aí ele fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Cara, eu dobrei meu faturamento, eu tripliquei meu faturamento e eu não tenho dinheiro no banco, o que está acontecendo? Aí você vai lá explicar alguns conceitos contábeis, alguns conceitos financeiros, aí abre os olhos dele e fala, pô, então vamos corrigir isso. Você corrige a empresa a tempo, pô, ele vai ser grato por você, por aquilo que você fez. Ou quando ele começa a cair, né? Se ele te chama antes do barco afundar, você salva a empresa com algumas orientações financeiras, né? Algumas dicas, às vezes até ajudando a pegar ali no remo. Não, vamos atravessar essa fase tudo junto, conta comigo, vou te ajudar, tal, vou te apresentar um colega. E você entra ali na gestão da empresa. Agora, então esses 2 momentos criam um relacionamento com você, que o cara, ainda que às vezes acontece uma coisa lá na frente, ele fala, não, Elias, eu não vou trocar você, porque naquele momento você estava junto comigo no barco, né? Então, acho que é isso que faz e é o que eu tento transmitir para a minha equipe também. Né? Hoje, com a digitalização, com a modernização do sistema, com os robozinhos que estão vindo aí, é o que eu procuro sempre falar com eles. Olha, eu não quero vocês só apertando o botão. Quando o cliente ligar, eu quero que vocês se preocupem com o que ele está falando. Né? Se ele ligar 2, 3 vezes no mesmo dia, é porque alguma coisa está errada. Então, ouve e busca uma solução. Traz aqui na minha mesa para a gente buscar uma solução junto. Porque senão, você é trocado por um outro. Sim. Se é só para você responder o básico, né? Ou se é só para emitir a guia, hoje qualquer um faz. Então, esse atendimento
dessa preocupação é o que tem feito eu conseguir aumentar no meu ticket médio. Mas não é fácil, porque ainda, né, é um mercado muito venoso assim, com preço. Entendi. Né? E tem um livro, que depois eu já vou antecipar Pode aqui. falar. Tem um livro que eu li, que também assim me deu um start, vou compartilhar com todos, que chama assim, vou ler aqui, tá? Porque é um livro que ele fala assim, ó, eu até trouxe porque todo amador confunde preço e valor. É um livro de Álvaro Vargas Llosa. Todo amador confunde preço e valor. Todo amador confunde preço e valor. É um livro de Álvaro Vargas Llosa. Ele traz isso mais no sentido de avaliação de empresa, mas aí ele vai esmiuçando e é isso que a gente leva para a vida pessoal também. Né? A gente é educado, a gente tem um conceito de financeira, pela vida que todo mundo iniciou. Às vezes os pais tinham uma situação financeira limitada, tudo mais. Então o conceito é, vamos economizar. Exato. Vamos economizar. Então sempre pegava o produto inferior para economizar. E tem coisas que... Preço e valor. O que você quer? Você quer preço? Então tem cliente que chega lá comigo e fala, eu quero preço. Eu entrego o preço para ele. Não, eu vou atender, minha equipe vai atender com todo carinho, todo mais limitado ao preço. Mas quando o cliente fala assim, não, Elias, eu estou precisando de valor. Então eu me dou o valor primeiro, aí depois a gente reajusta o preço. Legal. Não, perfeito essa condição aí. Essa condição não, essa filosofia, né, que você colocou, implantou, né? E a linha lá vai aliar com a sede, né? Eu fiquei, travei, falei, cara, preciso falar dessa sede, né? O cara vai ficando com sede de crescer, desenvolver, e você tá fazendo um trabalho bacana, né? Parabéns mesmo. Você tinha falado uma parte financeira, do BPO, né? BPO financeiro. Você também tá fazendo nessa assessoria que você faz o trabalho com o seu cliente na sede que ele precisa, você também entra na parte, além da contabilidade, no financeiro? Como é que é? Sim, alguns clientes abriu essa porta, né? Porque ainda é um tabu para a nossa cultura de números, de abrir os números, há um medo de abrir os números. E eu até brinco com meus clientes, é melhor você abrir os números para mim do que abrir para o fiscal. Né? Então, abre para mim que eu sou teu amigo. O fiscal não é teu amigo. Mas existe um tabu de abrir os números. Eu falo abrir os números, não é depois que aconteceu, abrir antes, no momento que está acontecendo, né? Porque depois que aconteceu, você só vai contabilizar, você só vai fazer o processo contábil. Mas durante a operação é muito interessante estar ali junto participando. Então isso é um trabalho de BPO, que é acompanhar os lançamentos, as classificações das despesas, como é que tá os recebimentos, como é que tá os pagamentos, como é que tá o volume, se está entrando cheque especial, se está pegando empréstimo, não. Ou seja, você está acompanhando a vida da empresa no momento. Entendi. Porque ali você pega, né, você socorre, corrige a proa do navio no momento, não depois que ele desviou muito da rota e custa caro voltar. Entendi. Então, alguns clientes a gente faz esse trabalho de acordo com a sede dele. Tá. Né? Não é assim não é um produto que eu ofereço. Mas se a gente perceber, o cliente fala assim, Elias, você me ajuda? Ajudo. A gente já start assim. Hoje tem alguns clientes que a gente acompanha o dia a dia dele do financeiro, tem acesso ao sistema dele, entra no sistema, né, vê os relatórios, vê se está certo, né, ajuda a olhar a classificação, se está de acordo, até para ter um relatório mais adequado, entendeu? Entendi. E a avaliação que você faz desse perfil de cliente e desse produto é rentável para a nossa audiência, para o pessoal entrar nessa situação? Sim, muito carente, muito carente. Né? Hoje os clientes têm dificuldade de contratar uma pessoa de finanças, por causa desse problema cultural de abrir os números, ele fica com medo, meu funcionário vai ver o que eu ganho, entendeu? Então ele fica com medo de abrir, e questão de confiança também. Então é muito carente essa área do BPO financeiro, que está no dia a dia das finanças. Entendi. E o que é muito interessante é que você, como eu disse, você consegue já pontuar algumas coisas durante o percurso e não no semestre, no trimestre ou no final do ano. Então você já vai visualizando e já vai, por que você gastou isso aqui? Porque às vezes o cliente no impulso ele toma uma decisão lá, faz uma compra
muito grande para estocar, porque ele quis aproveitar um preço. Não, porque meu fornecedor deu um desconto aqui e tal, e eu comprei para o ano inteiro. Aí a gente mostra, olha, isso aqui vai te custar isso. Não faça mais isso, né? E aí é interessante que vai chegando um momento que ele começa a ligar para você para pedir opinião. Legal. É natural, você não pede essa autoridade, mas você ganha ela. Elias, estou tomando essa decisão, o que você acha? Perfeito. Calma aí, deixa eu olhar aqui. Não, legal, pode fazer. Não faz. Vamos fazer pela metade. Então, aí o cliente ele vai acostumando a compartilhar com vocês decisões da empresa. Daqui a pouco ele abre uma decisão particular, que antes ele não abria, ele já tomava decisão. Só contabiliza aí que eu comprei um patrimônio. Agora não, tem cliente que liga para mim ali, estou pensando em trocar de imóvel, estou pensando em investir. O que você acha? Então, isso é confiança que você vai adquirindo, né? Cara, eu até anotei aqui. Essa frase que você falou é importante, hein? Até colocar, faz um cortezinho aí. Você não pede, você ganha autoridade, né? Você não fica requerendo aquela autoridade, aquela possibilidade de atenção de que ele fique sugerindo ou pedindo coisas, né? Você ganha aquilo lá automaticamente, exercendo essa possibilidade alternativa de um produto, de serviço aí novo, né? Novo, entre aspas. O que ele tem que entender imagina que você tivesse um amigo médico, você vai perguntar para ele, caiu um cisco no meu olho aqui, o que você acha, né? E o contador é a mesma coisa. Se você tiver o contador próximo de você, mas não é só pedindo opinião avulsa, né? O que você acha? Não, calma, não vou dar o que eu acho. O achismo é problema, né? Mas se você está ali acompanhando, visualizando a empresa, então o ganhar autoridade é isso, porque o que eu mais sofro, e eu penso que todos os colegas sofrem, porque é um problema cultural, é a confiança de abrir os números. Entendi. É como se você estivesse entrando na intimidade da pessoa, sabe? Quando você começa a entrar nos números. Não no que aconteceu, lembrando, mas, Elias, como assim você está falando? Você não tem acesso aos números? Tenho, mas números que já aconteceu são apenas processos, né? Contábeis e tudo mais. Mas quando você tem acesso durante, é diferente. Né? E exige mais o contador precisa ter mais tempo para estar disponível. E aí, por isso que você ganhando essa confiança, ganhando essa autoridade, o valor vem automático, vem natural. Bacana demais. E eu vou entrar aqui na parte de quadros da nossa parte aqui. Tem alguma, pode abastecer na água aí, fica à vontade. Eu sei. Que você falou bastante também, fica à vontade. É isso mesmo, cara, tem que falar, eu quero que fala mesmo. Mas tem um detalhe aqui, cara, que antes de entrar nos quadros, a gente tem alguns quadros pra gente identificar algumas possibilidades para você externar para o público aí do que a gente acha aí, da sua percepção, né? Mas eu achei interessante na nossa prévia, a gente está citando em relação ao poder do associativismo, né? De estar associado, vamos dizer, você está vindo aqui, antes era inimaginável, dois contadores estarem conversando num canal de YouTube, explicando alguma coisa ou outra. É lógico que para os críticos não existe verdade absoluta. Exato. A gente tem falando, é um bate-papo. O que você está falando? Você mencionou que você pode externar em relação ao associativismo, que você bem falou, e eu falei, cara, deixa eu jogar isso aqui na prévia, porque depois a gente entra nos quadros e a gente fala só um detalhe. O que você pode externar para a gente aí? Então, a minha experiência com a associação tem sido assim muito boa, maravilhosa, né? Eu falo assim, tudo é uma questão de cultura também. A gente tem um preconceito, o preconceito vem exatamente disso, um conceito prévio. Você fez um prévio antes de entender a verdade, né? Então, a gente tem um preconceito em relação quando se fala de política, e a associativismo linka, de certa forma, um pouco a política, né? Sindicato, leva um pouco e a pessoa já cria uma certa repulsa, sem entender qual é a proposta de uma associação, né? Então, a associação sempre é um assunto delicado, porque nós temos associação de moradores, tem o condomínio, tem não sei o quê, e nunca é fácil lidar com esse ambiente. Por quê? Porque são interesses, cada um tem o seu interesse próprio, ou sua ótica diferente, e você lida com conflitos diferentes, então ninguém quer conflito, essa é a verdade. Mas quando a associação tem está alinhada com o seu objetivo, ela ajuda muito, né? Então, eu sempre também via as associações, mas de longe, nunca tinha me envolvido, até eu ser convidado por um saudoso amigo nosso, o Sérgio Salomão,
na qual tem né, ficou para todos nós um carinho muito grande por aquele né, homem. Não é à toa que Deus já quis para si antes, né, porque era fenomenal. Então, quando ele foi presidente da Associação dos Contadores de Rio Preto, a CESCRIP, ele me visitou, né? E quem eu era? Era mais um escritório em Rio Preto, né? Entre tantos, quem era o João Elias? Ninguém. Mas ele me viu, me achou, passou lá na frente do meu escritório, parou, entrou lá para dentro, tomou um café, bateu um papo comigo e falou, cara, eu quero ser comigo. Vamos lá para a associação, vamos lá me ajudar, vamos lá fazer um trabalho diferente. Eu falei, cara, eu estou disponível, eu sempre gostei, né? Aquela coisa que eu falei de você devolver para a sociedade alguma coisa. E ele me convidou, então, para ser um dos diretores. Na primeira gestão dele tive uma participação bem... no começo, né? Acho que no primeiro ano tive uma participação bem singela, porque eu estava ali entre tantos colegas que estão tantos anos, né? Eu estava lá só para aprender. E aí eu vi que eu precisava estar junto daqueles caras. Então, quem está me ouvindo, os colegas, gente, a gente tem que andar perto dos bons. Verdade. Eu só me torno bom se eu estiver perto dos bons. Tem um provérbio que fala, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é um provérbio bíblico, né? Tem um outro provérbio africano, se eu não me engano, que fala assim, umbutu. Essa frase também me gravou. Que fala assim, sou o que somos. Eu sou o que somos. Olha o quanto que é forte isso, cara. Então, ou seja, onde eu ando? Com quem que eu ando? Quer dizer, se eu ficar sozinho no meu escritório lá, preocupado com meus honorários, eu vou ser o João Elias, mais um, recebeu, viveu, comeu e foi embora, né? Então, quando eu fiquei perto, né, dos grandes tubarão aqui de Rio Preto, né, eu falei, cara, eu tenho que aprender com esses caras são muito bons. E aí eu vi que eles também têm vontade de ensinar. Sim. Né? Esses caras, eles têm vontade de ensinar. E eles me ensinou muito. Me ensinou nas palestras, nas reuniões. Então, tem algumas coisas que ele me ensinou. Eu falei, estou fazendo errado. Não como profissional, mas como empresário. Né? Porque como profissional, eu aprendi na faculdade, aprendo nos cursos, tenho minha interpretação técnica. Né? A gente tem, por exemplo, dependendo do assunto, eu tenho uma interpretação técnica, você tem outra. Sim. Mas isso aí é profissional. Mas você fala, e como gestor? E na sociedade, o que você está fazendo? Quer ver um exemplo que eu aprendi e que isso me mudou muito? E eu acho que muitos colegas sofrem com isso. Contratação de profissional. É um problema que sempre foi e sempre vai ser. A dificuldade de achar profissional. Então, o que é normal? Você faz um anúncio, recebe os currículos, faz aquele filtro, e aí é normal que venha colegas profissionais que estão trabalhando. E está buscando emprego, buscando outra oportunidade. Legal. Qual é o motivo? Reajuste salarial? Insatisfação? Qual é o motivo? O que eu aprendi com isso? Se o cara tá trabalhando, você está trabalhando comigo, André, e vai lá no teu escritório, na tua empresa, e fala assim, olha, eu vi que você pôs um anúncio e tal, estou aqui, tem... E se você faz a pergunta e fala assim, mas qual é a tua... eu quero um salário melhor. O que ele está fazendo? Ele está leiloando o salário. Aí você desesperado, precisando de um profissional, né? Não, tá bom. Quanto você ganha lá? Ganho, sei lá, 2.000. Eu te pago 2.200. Não, tá bom. Eu venho aqui por 2.200. Aí ele volta lá comigo e fala, Elias, sabe o que é? Eu recebi uma proposta aí, 2.200. Se eu gostar desse funcionário, o que eu vou fazer? Vai aumentar. Vou cobrir o salário. O que ele fez? Leilão de salário. Quer dizer, você perdeu e eu perdi. Quando eles falou isso, eu falei, puta merda, é isso acontecendo comigo. Porque na minha ansiedade eu ficava buscando e é muito desagradável você perder um profissional. Tudo bem, ninguém, né, empregar funcionários, colaboradores, não casou com a gente. Né? Hoje eu tenho vários colegas que foram para o mercado de trabalho, estão em outros lugares, né? E eu fico super feliz quando eu vejo o colaborador crescendo, indo embora, porque, né, faz parte. Mas quando o funcionário fala assim, não, eu estou saindo e tal, porque eu recebi uma proposta. Bom, é um risco que ele está correndo, porque se ele não estiver gostando de mim, se eu não estiver gostando dele, tchau, obrigado. Né? Agora, se eu estiver gostando dele, eu vou ter que tentar cobrir na medida do possível, a gente vai chegar a um acordo, fazer uma negociação e tal. Só que você perdeu também. E se você fez isso comigo hoje amanhã eu vou fazer com você, e era o que estava acontecendo. Pelo menos aqueles colegas que estavam naquela reunião,
Não precisou nem assinar um documento falando assim, vamos fazer um pacto aqui de associação que ninguém vai contratar ninguém. Não precisou, porque todo mundo entendeu que nós éramos o prejudicado. Isso foi só uma das dicas que eu peguei. Que legal. Então, a partir daquele momento, eu falei assim, não vou mais contratar gente dessa forma. Ou está disponível, ou está insatisfeito. Só que quando o cara está insatisfeito, a proposta é, você vem pelo que você está aí hoje? Porque ali é o teste. Quando você ganha 2.000, então eu te contrato por 2. Nem R$1 a mais. Ou às vezes até por menos, né? Dependendo da situação, experiência, tudo mais. Sim. Às vezes vem colega que, igual eu, no passado, tive que dar 2 passos para trás, né? Recentemente fiz 2 contratações de gente que estava no mercado e queria entrar na contabilidade. Não, eu faço, mas vamos dar um passo para trás? Aí depois a gente cresce de novo. Entendeu? Aí a pessoa vem porque ela quer, não porque ela está leiloando salário. Então, voltando ao assunto de associação, é unir forças, é trocar figurinhas, é igual nós estamos fazendo aqui hoje, né? Trocar aprendizado, entendeu? Não é esse negocinho de politicagem. Quantos momentos nós já passamos em Rio Preto de dificuldade com a prefeitura? Sim, isso é importante. Com a Receita Federal. Teve uma época que a Receita Federal estava deixando nós, juntamos as forças, fomos lá, tivemos força política. Aí entra a política, no bom sentido da palavra, de, olha, nós estamos aqui em 200 associados, são 200 associados, 200 escritórios que estão pleiteando uma coisa aqui. Acho que na época da pandemia nós conseguimos até juridicamente a permissão para abrir os escritórios, porque não estava podendo os escritórios funcionar naquela época. Depois de muita luta, a gente conseguiu essa autorização. Então, o associativismo, para mim, foi assim, uma experiência muito legal. Então, fica o convite para os colegas. Sim. Se associe, né? Vai lá, participe, dê a sua palavra, faça parte. Não ficar só na arquibancada, né? Porque a gente percebe em algumas palestras que a galera fica na arquibancada. Quando a gente vai falar de preço, tabela de preço, não que a gente quer tabelar, mas vamos ter um parâmetro, quem está fazendo o quê? Você vê que uma galera fica com medo de trocar ideia. E não é isso, tem que abrir os números, né? Sim, sim. Né? Por exemplo, imposto de renda agora. E aí, quanto que vamos cobrar? Não estamos tabelando. Você dentro do escritório, você faz o que você quiser, mas você vai fazer um parâmetro. Ó, lá na reunião discutiu, tá. Então, você tem uma régua. Ó, a média é isso. E às vezes tem colega trabalhando por R$50. Um exemplo, tá? Sim. Sendo que... Isso é importante falar. Será que compensa? Então, o associativismo, quando tem uma visão bem assim alinhada com os interesses dos seus associados, só tem que dar certo. E em Rio Preto nós temos uma aí que está super bem. Sim, e como ela chama? Fala aí. A Sescrip, a Associação dos Empresários de Contabilidade de Rio Preto, pessoal, por favor. Né? Como diretor também lá, eu tenho um cargo de diretor de Relações Públicas, né? Ajudando lá em algumas coisas, mas a gente sente a ausência de muitos colegas lá junto com nós. Não, legal. Qual que é o seu cargo lá, João? Diretor de Relações Públicas. Isso. E eu sou diretor do esportes, né? Então. A gente troca a figurinha lá sempre, pelo menos uma vez por mês, né? E inclusive até joga aqui, Fabinho, pra mim, dia 1º de outubro vai ter como chama? Boi no Rolete. Lá a gente vai passar depois nas descrições aqui pro pessoal. Vai ser muito bacana, né? É uma festa para todos os colegas, né? Tanto empresário como funcionários. Sempre é uma festa muito... É uma festa maravilhosa. É uma confraternização de todo mundo em Rio Preto. Exatamente. Né? E é até bom que ficaram 2, 3 anos parados, né, por causa da pandemia. Agora a gente quer voltar aí ao evento de uma melhor forma possível, né? Eu vou depois passar melhor para vocês, que é dia 1º de outubro, todas as datas, deixar na descrição ou fazer um videozinho aqui e mandar para vocês, tá, pessoal? Vamos continuar na Jota ou você quer que pergunte mais alguma coisa? Se tem alguma coisa que eu não te perguntei, cara, pode falar, fica à vontade. Não, acho que é isso. Vamos seguir aí os quadros? Os quadros e a gente vai fazendo essa mesclagem. Se lembrar de alguma coisa, fica à vontade para voltar, tá? A gente tem um quadro chamado achismos. Quais seriam achismos, na sua percepção, que você acha que a comunidade tem hoje, da sua percepção, em relação à contabilidade? O que você pode falar? Fala assim, hoje eu vejo um profissional, o contador, como assim assado. O que você pode falar e externar aí pra gente? Então, acho que uma coisa que acabou sendo externada nessa visão, né, de quem é qual é o papel do contador. Como que a sociedade mostra o contador. Infelizmente,
sai aí algumas reportagens, né? Sempre vinculando o contador com uma situação negativa, às vezes com um crime fiscal, com uma situação ruim. Tem até um filme, né, que fala, né, o contador que vincula a um grande traficante. Então, assim, infelizmente a visão do contador no inconsciente da sociedade não é uma visão assim muito legal. Mas nós temos aí um papel muito importante na sociedade, porque fazemos parte do cotidiano das empresas, né? Não só cumprindo com uma responsabilidade fiscal e tributária, mas para aqueles que conseguem entender qual é o papel do contador, faz toda a diferença na vida da empresa. Entendi. Quando eu estava na faculdade, me falaram uma frase que falava assim: contador é aquele profissional pago pela empresa para fazer serviço do governo. Olha o peso dessa frase. Exato. Quer dizer, você é um mal necessário. É o tal do despachante, né? Nossa, eu tenho que pagar você mesmo, né? Porque não tem outro, entendeu? Então, isso aí me impactou muito. Eu falei, cara, eu não quero ser isso. Eu não quero que o cliente meu, que ele olhar para o meu boleto e falar assim, nossa, tem que pagar esse boleto de novo, né? Se ele estiver pensando assim, é porque eu estou faltando com a minha contribuição como profissional. Então, esse achismo da sociedade, ele está muito distorcido. Mas se cada profissional fazer o que precisa ser feito, você vai mudando esse conceito. Hoje, o maior problema que nós sofremos, André, é não fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Que é a coisa mais ruim de você contratar uma pessoa para fazer um negócio e você vai lá e ela não fez ou fez mal feito? Horrível, né? É horrível. Pô, se todo mundo, vamos pegar um pedreiro, um eletricista, um carpinteiro, sei lá, qualquer profissional, em qualquer área, quanto que é o teu serviço? É tanto. Entrega, né? Surpreender teu cliente também faz parte, mas entrega o serviço. Mas não, hoje nós vem vindo de uma mensagem subliminar que a gente sofre quando você contrata um profissional e ele faz cachorrada com você fala, caramba, quer saber? Eu vou fazer também, né? E aí um vai ferrando a vida do outro, um vai prejudicando a vida do outro, e aí fica esse achismo que o contador é um mal necessário. Agora, se cada colega entregar o que ele foi pago para fazer, né, acho que dá para mudar. Quantos de nós, eu creio que você também, já recebeu um cliente e falou assim, pô, meu contador não fez nada certo, ou entregou as obrigações, ou não entregou, ou deixou a minha empresa. A gente sabe que tem um monte de detalhinhos aí no meio, mas a gente vê que tem casos... Tinha época, André, acho que você pegou isso, de cliente que se apropriava do dinheiro do cliente. Exato. Na época que se pagava as guias, né, da forma... Entendeu? Difícil. Então, esse achismo é uma herança que nós temos que mudar. Né? Então, é o que eu penso, assim, que a sociedade ainda precisa descobrir a importância do contador. Né? É isso que meu pensamento. Não, maravilha. Inclusive, a gente vai até fazer um corte de todos os achismos, de todas as pessoas que vieram. E se alguém falar, o que é contabilidade? Ó, primeiro, tem um canal de contabilidade ali chamado Contadores Pensantes, vê esse aqui e tal, você vai ter mais ou menos um norte. Eu até brinco com o Fabinho daqui a pouco ele tá sabendo contabilidade, vai mandar currículo para nós. Vai montar uma empresa de contabilidade. A gente tem outro quadro também chamado Pílula da Lucratividade. Pílula da Lucratividade seria o quê? O que você fez nessa trajetória toda aí para ter o sucesso que você está tendo agora no seu negócio, tendo a lucratividade no seu negócio. O que você fez de diferente aí que você pode externar para o pessoal? Lembrando novamente, eu sempre bato nisso, a gente está com o primeiro anista até sênior. Você vai servir como uma inspiração aí nessa trajetória. O que você pode trazer para a gente aí? André, eu acho que eu acabei já respondendo isso para você. Né? A pílula, o remedinho, né, da lucratividade é você fazer bem feito. Sim. O que precisa ser feito. Eu aprendi também uma frase explicando a diferença de você ser eficiente e ser eficaz. Né? Eficiente é fazer o que precisa ser feito. E eficaz é você ir além. Né? Tem até uma parábola aí que o pessoal conta, que eu gosto muito das parábolas. Daquela história de um homem que pedia para o funcionário, ele queria fazer uma festa, e pediu para descer na banca, ali próximo da empresa, vai lá na banca e cota para mim quanto que é o quilo do abacaxi ou a dúzia do abacaxi. Ótimo. Aí ele voltou, a dúzia é R$20. Ah, mas tem outras frutas?
Ah, não perguntei, não vi. Tem outras variedades? Ah, não perguntei. Então tá bom, chamou outro funcionário, falou, ó, vai lá na banca para mim ver quanto que tá a dúzia do abacaxi. Aí voltou, quanto tá a dúzia? R$20. Mas também tem maçã, tem banana, tem tal. Eu já negociei lá, se a gente pedir mais de 10 quilos, custa tanto. Ou seja, é dar algo mais, né? Exato. Então, a pílula da lucratividade talvez seria isso. Você fazer de forma eficaz. Fazer bem, correto, né? Você foi pago para fazer isso, faça, entrega, cumpra prazo, né? Nós temos um problema cultural muito sério hoje que... Eu já tive clientes, André, que me contratou, sabe por quê? Pela pontualidade. Olha, que legal. Você acredita legal nisso? E ruim, né, pro outro, né? O cara falou assim, só para você ter chegado no horário certo, já mostrou que você já ganhou 50% comigo. Pontualidade. Entendeu? Coisas que não é da nossa cultura, né? Às vezes, assim, vivemos uma vida corrida e tal. É claro que eu sou falho, tem hora que eu atraso também, né? Tem hora que a gente não dá conta de tudo. Mas acho que é por aí. Faça bem feito, parece óbvio, faça bem feito, entrega o que você comprometeu, né? E seja eficaz. Não, acho que é isso. Bacana, eu até gosto. Se você quiser utilizar parábolas para tudo, fica à vontade, porque histórias conectam, né? Que se você for fazer o corte disso daí para jogar na rede social, você percebe que o índice de pessoas assistam a quantidade. Se for 5 minutos, ela vai segurar os 5 minutos. Se for só uma frase, ela parece que ela solta. Ô, André, falando em parábola, eu posso fazer um gancho com o associativismo de novo? Fica à vontade. Eu acho que está lá, sim. Eu anotei porque eu queria muito contribuir com isso. Claro. Quero, né? Tem uma outra parábola que conta uma história. Parábola não, isso é uma história de um produtor de milho. E esse cara, ele conseguiu comprar uma qualidade de semente muito boa, diferente de uma semente comum. E ele plantou, e naquele primeiro ano, a roça dele deu uma produtividade muito maior do que a dos seus vizinhos. Os seus fazendeiros, se tinha de vizinho. E aí ele pegou essa semente e distribuiu para os seus vizinhos, né? Para que eles plantassem também aquela semente de melhor qualidade. E fato é que começou então a ele participar de uma competição lá da melhor espiga de milho, aquelas coisas que tem nas regiões, né? E ele ganhou um ano, ganhou 2, no terceiro ano o vizinho ganhou, no outro o outro vizinho ganhou, no outro ele ganhou. E aí um cara fez a pergunta para ele, trocando uma ideia, ele descobriu que ele pegava sempre o melhor dos seus grãos e dividia, compartilhava com os seus vizinhos. Entendi. E aí o cara falou assim, por que você faz isso? Você é doido? Você pega o melhor, o segredo teu e divide com os seus vizinhos? Por que não fica só para você? Né? Aí você divide, o outro ano ele ganha também, fica só para você, por que você não faz isso? Ele falou, não, eu não posso ficar só eu ser o melhor. Porque se a minha fazenda for a única melhor, ela não vai se tornar melhor. Por quê? Porque existe um negócio chamado polinização. Então, existe a polinização pelo vento, existe a polinização pelas abelhas e por assim mais, que não é minha área, estou aqui só compartilhando o que eu aprendi. Se o meu vizinho tiver um milho de boa qualidade, a minha fazenda vai ser polinizada com milho de boa qualidade, com pólen de boa qualidade. Agora, se a minha for de boa, do vizinho for ruim, eu vou receber pólen ruim. Você entende isso? Sim. Lembrando a importância do associativismo? Sim. Então, é isso que é interessante, que eu aprendi também. Então, quando a gente está... quando você falou da parábola, né? Eu precisava falar mais essa. Sim, sim. A tua empresa de contabilidade só vai ser bem sucedida se você estiver perto de gente bem sucedida. Por isso que existe aquela associação que tem aqui chamado Leader. Lead. Por que existe o Lead? Você tá próximo dos caras. Dos caras grandes lá. Eu já fui atrás, eu quero ser lead. Ih, tá longe ainda. Tá caro, hein? Tá longe. Não é nem questão de caro. A linha de corte deles é alta. Vamos falar pro pessoal da administração aí. Ô, Lead, dá uma chancinha pra nós aí, rapaz, né? Dá uma chancinha pros contadores aí, ô presidente do Lead. Entendeu? Por quê? Pelo menos pra gente participar uma por ano, né? Dessas reuniões deles lá. Legal. Por quê? Por causa disso. Né? Para os caras trocar conhecimento, trocar. Então,
é essa parábola que eu queria compartilhar. Não, ótimo. E não deixa de estar linkado ao pílula da lucratividade. Ele está tomando pílulas ali, né? Mesmo estando associado com as pessoas ali, vai falar e vai tomar o seu remedinho ali para ter lucro, né? A gente tem outro quadro chamado Analisar. O Analisar a gente utiliza a matriz SWOT, Joalias, que seria o quê? Levantar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças que você vê aí no mercado, que você pode compartilhar aí com a gente. Você lembra aí que você fez uma prévia? Eu fiz uma prévia aqui, vamos lá. O que eu vi de pontos fortes, né? Hoje, é a essência da nossa profissão. Sim. Né? Se nós olhar dentro da linha do tempo, mudou muito-se a forma de fazer contabilidade, mudou muito-se os processos. Ainda bem que mudou, ainda bem, né? Porque a gente vê lá quem era da época de 80, fazer ficha tríplice, gelatina, a galera que está ouvindo hoje não vai nem saber o que é isso, mas procura lá nos museus que vocês vão saber o que é isso. Né? Eu não vivi essa época, mas a gente vê que ainda bem que mudou na época dos livros da mão, né? Então, mas a essência, que é o que é a essência? É o domínio dos números, da organização dos números, não acaba, né? Entendeu? Então, acho que o ponto forte da nossa profissão é essa, a essência. Tá, fraco. Fraco, cultural. Nós temos um problema cultural, né? Que seria? São os empreendedores que ainda não entenderam o quanto o contador pode contribuir, né, para o seu negócio. Não abrem informação, que é aquilo que eu falei, e não chamam o contador para conversar, né? Mantém um certo receio. Então, o ponto, mas isso não é culpa nem do empreendedor, é que ele não sabe qual é a função. Às vezes ele olha para o escritório, por isso que eu não gosto de chamar de escritório de contabilidade. Às vezes ele olha para o escritório, mas não olha para o contador. E às vezes tem contador que dificulta a vida do cliente também. Eu tenho clientes que me procuraram, que hoje são meus clientes, e falam assim, poxa, meu contador era muito complicado. Tudo não pode, tudo é difícil, tudo... É 2 reuniões que o cliente tem com o contador, ele tem medo de ir lá. Então, não, tem que, né, não fazer errado, mas falar uma linguagem mais simples, sabe? Sim, então, sim. isso é culpa nossa também, tá? Tá. Oportunidade. O que eu entendo aqui hoje de oportunidade para o nosso mercado? Por incrível que pareça, a evolução do sistema. Tecnológico, você fala? Às vezes pode soar como uma ameaça, e às vezes a gente até discute lá nos grupos lá, da associação sobre... a forma que os sistemas estão vendendo os serviços de uma forma prostituída, né? Me perdoe os colegas de sistema, mas às vezes eles prostituem a fala fazer contabilidade, que dá vontade de pegar eles pela garganta e dar uns tapinhas na orelha, né? Ou seja, não vai fazer contabilidade, vai fazer processos de contabilidade. Né? Vai otimizar processo, vai importar banco, vai facilitar. Eu uso o sistema lá que você dá uma regrinha para o sistema uma vez só, ele já lê as próximas e entende. Ou seja, show de bola, cara, vocês são um gênio, mas não fala que vocês fazem contabilidade, vocês fazem processo. Processamento de né? dados. Processamento de dados. Então, por que eu falo que a evolução do sistema é uma oportunidade? Porque vai dar mais liberdade cada vez mais para nós mostrar o que o contador foi feito para fazer. Entendi. Entendeu? Isso vai tirar os picareta do mercado, aqueles que não participam de treinamento, não participam de um conhecimento, eu acho que aprendeu na faculdade é o suficiente, não se envolve com nada. Então, esses sistemas vai limpar esse tipo de profissional, né? Se é que pode chamar de profissional, me permite ser um pouco mais agressivo aqui. Pode falar. Não que eu seja perfeito, estou aprendendo ainda. Mas esses sistemas vai fazer o que era feito manual. Entendi. O que vai sobrar cada vez mais para nós? Tomada de decisão. Hoje, se um contador tem capacidade de atender, vamos pegar assim, um contador dentro de um escritório de contabilidade, você tem capacidade de atender 100 clientes, ele vai atender 200. Mas o que ele vai fazer? DARF? Imposto? Não, ele vai tomar decisão. Exato. Sentou um cara de comércio, vamos tomar decisão junto. Sentou uma indústria, vamos tomar decisão junto. Mudou a lei, vamos tomar decisão junto. Que é o que nós fizemos muito em 2019, né, 2020, no ápice da pandemia. Exato. Lembra? Sim, Todo sim. dia saiu uma portaria.
Ficava louco, né? Todo dia era uma lei, todo dia. Você acordava, era uma lei, à tarde era outra. O que a gente ia fazer? Avisar, agora pode, agora não pode, agora você faz isso, agora você abre tal hora, fecha tal hora. O que você estava fazendo? Ajudando o cliente a tomar a decisão. Só que nós estávamos presos numa situação burocrática, né? Legalista. Não, o contador está ali para tomar a decisão com o empresário. Sim. Porque o cara, ele é bom no que ele faz. Você tem uma indústria de imóveis. O que o cara é bom, André? Em fazer móveis. Você tem uma oficina mecânica. O que o cara é bom? Em mecânica. Ele não é bom com número, ele não sabe de número, ele não sabe nem o que é plano de conta, ele não sabe nem organizar. Mas se você tem um sistema top e você está lá ajudando, aí fecha. Então eu vejo a oportunidade disso. Quanto mais o sistema evoluir, melhor. Deixa eu só falar um negócio. Inclusive da oportunidade que você está falando, não fala o nome do teu sistema. Pessoal do sistema, olha aí, oportunidade que vocês têm para patrocinar o canal e ele falar o nome do sistema aqui. Então, hein? Isso, vamos lá. Fica aí, hein? Quero 10%. E ameaça? Ameaças. Desculpa, viu? Não, é gostoso porque é assim, né? Informal, né? Ameaça. Vamos ver aqui que eu vi como ameaças. Essa questão dos sistemas estar achatando, né, cada vez mais a nossa margem de ganho. Isso acaba gerando mais pressão, né, no intuito de cada vez mais por menos. Então, se você não consegue agregar valor, então hoje você acaba tendo que atender mais clientes por menos preço, né? E isso acaba gerando uma pressão e de você perder a essência do negócio. Então, acho que a ameaça que todos nós sofremos, inclusive eu também, a minha empresa de contabilidade, é que esses sistemas estão vindo com essa promessa de fazer, e eu acho que é um caminho sem volta. Eu penso que há a possibilidade de o governo também logo fazer alguma coisa automatizada, né? Daqui a pouco o governo dá a própria guia para o cliente pagar. E aí, se o cliente achar que você só faz guia, entendeu? É igual aconteceu com o despachante, né? A história do despachante é fantástica. Então, a ameaça é nesse sentido. Então, nós temos um problema cultural da sociedade não entender para que serve o contador, e os sistemas vindo aí fazendo cada vez mais por menos. Entendi. Entendeu? Então, nós sofremos essa ameaça. Entendi. Não, maravilha. A gente tem como discutir isso daí no canal, e a ideia e o DNA do Contadores Pensantes é essa, né? O governo tirou das conformidades que criava ali 10 a 12 dias aí do nosso mês. O que a gente vai fazer? Então a gente está tentando colocar no DNA pro pessoal, falar, tem isso para fazer. Tem muita coisa. O João Elias tem um curso ali, aproveitando que você é docente, ou num evento que a gente faz, o João Elias tem uma ideia assim, assado, o que vocês acham de comprar isso, até preocupado mesmo, tal. Quando eu sentei para formatar o canal, foi isso, falei, cara, a gente tem que trazer, pensar, né? Muita gente pensar realmente. O que vai ser depois do amanhã, né? Não tem naquele filme Um Dia Depois do Amanhã? Exato. A gente precisa ver o que vai fazer, porque senão para quê? O que a gente vai fazer? As faculdades estão formando pessoas. As pessoas, a gente está preocupado o seguinte, e aí, você está saindo da faculdade, você já está com esse DNA? Não é só mandar guia, se tirar a guia, o que você vai fazer? Realmente, a resposta seria, se tirar a conformidade, você vai fazer o que você está aprendendo na faculdade, que é o que a gente às vezes não, na conformidade a gente achatou o nosso mercado, né? Uhum. E o mais interessante, as matérias da faculdade têm que estar alinhadas ao mercado. E aí você pode ser um crítico depois nesse sentido. É o que eu falei no começo. Né? Os alunos só vão vir alinhados com o mercado se tiver gente do mercado dando aula. Exatamente. Então, você que tem vontade de dar aula, vai para as faculdades, tem necessidade. E as faculdades que estiverem nos ouvindo, abre oportunidade para a galera nova também. Sim. Tem uma questão muito elitista dentro das universidades, viu, André? Não sabia. Tem, vixe, é uma questão assim, parece que... Por favor, gente, abre oportunidade aí pra galera da contabilidade. Aí tem uma meninada nova aí com sangue nos olhos, né? No sangue no olho, com vontade de dar aula, porque nasce, né? Nasce na pessoa, tem vontade de dar aula. Eu também, as minhas primeiras aulas foi, né, desesperadoras, medo de enfrentar aluno, falar em público, aquela coisa toda. Mas eu tenho vários colegas que também começou a dar aula e hoje são excelentes professores, excelentes profissionais.
mas a faculdade tem que abrir oportunidade, porque senão fica trazendo gente de mestrado, com todo o respeito. Sim. Falo isso com todo o respeito, não estou desdenhando. Meu sonho era fazer mestrado, o mercado me tomou a oportunidade, me tomou no bom sentido da palavra, foi uma escolha minha também, mas galera que vem com mestrado, doutorado, mas sem mercado. Entendi. E aí, eles estão antenados com essas novidades? Talvez sim, talvez não, né? Sim. Tomara que eles comecem a ficar antenados assistindo aí o Contadores Pensantes, né? A gente tem outro quadro, João Elias, chamado Gratidão. Gratidão em toda a sua trajetória. E se você tem gratidão ou não, pelo amor de Deus, com certeza você vai ter, né? Até idiota da minha parte fazer esse ou não, né? Mas eu falo assim, a quem você deve gratidão ou você quer externar a sua gratidão dentro da toda a sua trajetória na contabilidade? O que você pode externar aí, pessoal? Olha, ser grato, né? Acho que faz parte da essência de uma boa pessoa, né? Quando a gente consegue ser grato por alguém que nos fez o bem, que nos ajudou, nos estendeu a mão, é uma virtude necessária para você ser uma boa pessoa. Então, eu tenho gratidão a muitas pessoas que estenderam a mão para mim, acreditaram, né, no João Elias, desde do seu início, né? Então, se for falar nome, nós temos vários nomes aqui. Então, é óbvio, né? Minha família em primeiro lugar, né? Que principalmente minha esposa, como eu citei nesses primeiros anos de mercado, de escritório de contabilidade, não foi 1 mês, 2 meses, foi uns 4, 5 anos trabalhando 10 horas por dia, de segunda a domingo, de segunda a segunda, porque fazia muitas funções, né? E o escritório não comportava contratar gente, porque clientes pequenos, margem pequena, né? Não, o conceito de preço era outro, de valor era outro. Então, a minha esposa que segurou as barras, né, nesses primeiros anos. E aí depois vem a minha família em geral, meus pais também, que investiu em mim, né, na formação e tudo mais. O meu primeiro sócio, né, que esse eu faço questão de falar o nome dele, que é hoje advogado também, Dr. Daniel Martinez, né, que foi um cara que abriu a oportunidade, olhou para aquele gurizinho saindo da faculdade, e eu bati em portas de escritório grande aqui, que hoje são meus colegas, que não me deram chance, perderam. Né? Bati na porta deles, eles, tá bom, vou pensar, e nunca me ligaram, mas é porque não era para ser mesmo, né? Sim. Então, essa pessoa foi aquela que abriu a porta para mim e me deu a oportunidade de não ser funcionário apenas, mas de ser sócio dele. Então, a minha gratidão é por ele. E hoje, pelos meus colaboradores, né, que estão lá, legal, segurando a peteca, são gente finíssima, profissional. Não vou falar o nome deles, senão o concorrente vai levar. mas são tudo gente assim, maravilhosa que está junto comigo ali. Que legal, parabéns. Inclusive, eu peço pro pessoal da J Contabilidade, Serviços Contábeis, Soluções Contábeis. J Soluções Contábeis. J lá, vai lá. J Soluções Contábeis. Pessoal, queremos vocês inscrevendo aqui no canal do YouTube, Instagram. Agora eles vão, né? com o boss, né? Eles chamam de boss. O boss tá dando a entrevista. Exatamente. Aqui. Dá essa audiência pro boss aí, né? Isso é bacana, cara. Parabéns. E é importante esse quadro, eu sempre bato nessa tecla, que minha mãe falava, se você não tem, você não sabe de onde vem a gratidão, né? E isso faz parte da nossa história, né? Então, parabéns, cara. Vamos restabelecer a nossa água e café, fazer uma pequena pausa aqui? Então, beleza. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a Autêntica Certificado Digital. Lá você encontra todos os tipos de certificados digitais para que você possa fazer emissão de nota fiscal, procuração, etc. no formato A1 e A3. Quer saber mais? QR Code na tela, Autêntica Certificado Digital.
Voltamos aqui, pessoal, já reestabelecidos na água e no café, e a gente vai para o próximo quadro Futuro é logo ali. Seriam mensagens futurísticas aí, ô João Elias, que você pode externar para a gente em relação às mensagens, alguma coisa que você vê no futuro. A gente está aqui, ó, 2 contadores falando em microfone com fio em 2022. Mas vamos supor que a internet é eterna, alguém tá vendo, nossa, tem 2 loucos lá, conversaram lá em 2022 falando que ia acontecer isso aqui agora e acertaram. O que você visualiza para a profissão da contabilidade pode externar para a gente? Olha, quem sou eu para prever futuro, né? A gente é disciplinado, se assim pode dizer, a olhar para o passado, para traduzir, né? Ou interpretar um cenário para dar um norte para as empresas, né? É claro que, como disse durante o processo, que a gente é interessante quando você começa a olhar para o momento da empresa e não só para o que já aconteceu. Mas eu espero que no futuro, dentro daquilo que eu visualizo, que a gente consiga fazer aquilo que a gente é preparado para fazer. Né? Eu lembro que quando eu comentei com vocês que o que me brilhou os olhos foi fazer análise de balanço. Legal. Né? Analisar a empresa. Eu sei que existem muitos contadores que fazem isso porque estão numa empresa estruturada, uma empresa que tem um departamento preparado para isso. Então, ainda bem que existe isso. Mas falando de uma outra realidade, que é a pequena e média empresa, isso não acontece. Porque não há toda uma estrutura, não há cultura, não há estrutura, e não há educação, e não há gente para fazer isso. Não que não existe pessoa, não há treinamento para isso. Entendi. Então vai meio que assim, todo mundo montando em cima da carroça e vamos, e vai se virando, sobrevivendo, e a coisa vai, mas sem uma preparação. Eu espero que no futuro isso seja tão importante, né, ter esses relatórios que são as demonstrações contábeis, quanto ter o imposto para pagar. Entendi. É o meu desejo, né, o que eu imagino que no futuro as coisas venham de tal maneira que, igual eu tenho a guia para pagar hoje, né, que precisa ter, porque senão o imposto, a multa é alta, né, que a gente tem esses relatórios em mãos, porque está tudo tão depressa, tudo tão rápido, tudo tão instantâneo, né? E por que a contabilidade ainda não é assim? Sim. Né? Em alguns, vamos falar do cenário pequena e média empresa, tá, pessoal? Não estou falando de empresas estruturadas, não é isso. Empresas estruturadas têm até o dashboard, tem painel, mostra faturamento por região, coisa linda, né? Mas é um cenário distante da pequena e média empresa. Ah, mas tem sistema que faz isso. Quem está parametrizando? Quem que parametriza esse sistema? Quem que lança essas informações corretas? Quem que valida esses números, entendeu? Sim. Então, é o que eu espero no futuro. Maravilha. Seria vamos dizer assim, uma parte gerencial específica que você já fala assim, aqui agora o contador é o gerentão ali, entre aspas, né? Ele vai estar gerenciando deveria ser o gerentão de números, né? Sim. Que a palavra gerente é uma palavra mais clássica, né? Sim. Seria mesmo, tirando aí toda a vaidade da nossa função, seria o gerentão, né? Hoje está tão bonito falar personal, não sei do que, personal styler, personal não sei o que lá, seria o personal de números, sei lá, o gerentão de números, não importa, acho que isso é o de menos o nome que se dá, mas seria ter alguém que estivesse olhando para os números ali, entendeu? Vamos dizer assim, um cientista, que o pessoal está falando no mercado também, cientista da prosperidade, cientista da riqueza. Pode ser também, né? A gente utilizar isso e a gente analisar. Vamos ver aqui que o futuro vai interpretar, né, isso para nós. Mas desde que esteja acontecendo isso, já vou ficar bastante feliz. Não, maravilha. De estar vivendo esse futuro, quero estar vivinho lá. Bacana, tomara que sim. A gente tem outro quadro também chamado Aqui é Cultura. Aqui a cultura a gente pergunta normalmente pro pessoal, o que você tá lendo, o que você tá ouvindo, o que você tá assistindo. Não tá dando tempo de ouvir nem assistir nada, eu só tô lendo. O que você pode citar pra gente na nossa audiência? Então, André, hoje, sendo verdadeiro, hoje eu tenho um livro de cabeceira lá, né, que de vez em quando, assim, dou uma lidinha, né, que fala histórico. Hoje eu tô mais num momento, assim, de
cultura mesmo, história e tal. Legal. Os livros técnicos acho que já enfadou um pouquinho, mas ainda que a gente tem que se debruçar sobre eles de vez em quando, né? Tem um livro que chama Rota da Seda, conta toda a história, né? do comércio, desde o início, dos primórdios. Então, um livro bem abrangente de cultura e tudo mais. A Rota da Seda. A Rota da Seda. Que legal. Então, é um livro bem grossão lá. Então, de vez em quando leio, me delicio com as histórias de cultura mesmo dos povos, né? Como que tudo começou. Mas, na minha sala, era uma questão de sonho mesmo de ter a minha biblioteca, sabe? Na minha sala, hoje eu posso dizer que eu tenho uma mini biblioteca de livros, que todos eles lidos, que tem uma partilheirinha lá de livros para ler, como meta para ser lida, na medida do possível. Então, se você me permite, eu queria compartilhar alguns livros para quem está nos assistindo, de livros que foram gatilhos de percepção de mundo, de vida, né? É engraçado que quando a gente tem essa vertente para números, as coisas vão alinhando para o lado de números. Então, por exemplo, como contador, me levou para a área de empresário, me levou para a área de investidor, né? Investimentos mesmo financeiros e tudo mais. Então, a gente tem essa vertente, né, da parte de finanças, que é o que é a minha paixão, a parte financeira. Então, eu vou compartilhar alguns livros que, acreditando, como você falou, que tem pessoas que estão nos assistindo, que está iniciando no mercado, e outros que já talvez até leu esses livros, né? O que eu falei, o primeiro, Todo Amador Confunde Preço e Valor, acho que esse é um livro que todo mundo devia ler, né? Ótimo. Para quem tem essa questão de entender a diferença de preço e valor dentro da nossa questão de filosofia mesmo. Não é um livro técnico, não. É um livro histórico, sabe? Que vai lá na veia nossa e buscando por que a gente tem esse problema de interpretar preço e valor. Os livros do filósofo brasileiro Sérgio Cortella, amo de paixão esse cara. Já tive a oportunidade de estar numa palestra com ele presencialmente. Legal. Todos eles, né? Tem um livro, quando a gente falou de associação, me veio em mente, e volta aqui novamente, que fala assim, Saber Política para Não Ser Idiota. Esse é um livro que todos nós devemos ler, principalmente no momento que estamos vivendo, né? De política polarizada e tudo mais. E a gente participa de política em tudo na vida. A política faz parte da nossa vida mais do que a gente pode imaginar. Né? A política está na nossa vida de bebezinho. Quando a gente chorou para mamar, a gente estava fazendo política. Na reunião de condomínio de casa, do bairro, do condomínio é política. Na igreja, estamos discutindo um assunto, lá é política. Não a parte da pregação em si, mas quando você está lá com os membros, a sociedade, o teu convívio. Ou seja, todo lugar tem política. E por que a gente tem essa repulsa por política? Então, ou seja, 1% da política a gente tem uma repulsa errada. Né? Que é um livro do Sérgio Cortella. Isso também me deu um start, né? Legal. Sabe, André, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu faço questão de falar, porque são essas coisas que fazem a gente ter mudança de padrão de comportamento. Ótimo. Ele fala assim, o Sérgio Cortella fala assim, sabia que a tua omissão é uma decisão política? Tua? Omissão. Quando você se omite a alguma coisa, você está fazendo política. Ah, não, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não quero ter atrito. Cara, você acabou de tomar uma decisão política. Você não quer falar. Ou quer se omitir. Quer dizer, a tua omissão está dando liberdade para eu decidir. Entendi. Porque você está se omitindo. Né? Então, ainda hoje, se eu não me engano, estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu estou tão chateado que nessa eleição eu não vou votar. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Né? Porque você está dando a oportunidade de outro escolher por você. Eu não quero... Se você me perguntar qual é a minha opinião, é outro momento da conversa, mas eu só vou te dizer assim, não faça isso. Né? Ou seja, participe. Né? E quando a gente fala do associativismo, é isso. Essa galera que não quer participar, por que você não quer participar? Por que você quer ficar omisso? Existe uma política acontecendo no meio empresarial, no meio das classes, né? Sim. Entendeu? Ótimo. Então, o Sérgio Cortella, eu amo de paixão, e por ser brasileiro, então, mais um motivo, né, para gostar dele. Muito bom. E tem um que foi meu primeiro guru. Hoje eu estava anotando, olhei lá para minha estante, né, fui olhando os livros, falei, nossa, eu preciso indicar esses livros para quem for me assistir. São os livros do Roberto, eu não sei se vou falar certo, Chinhachique. Ótimo. Esses foram meus primeiros livros que eu li dele, que me impulsionou, né, a ser...
mais do que... Tem bastante parábola, né? Eu gosto demais. É por isso que eu gosto de parábola. Não, ótimo. Eu li um dele, Revolução dos Campeões, primeiro. Cara, tinha muitas parábolas assim. Eu falei, caramba, você foi falando legal. Assim e prende. Já veio, não vem? Vem a memória. E o último, assim, que também é um livro que me mudou, me deu um start, assim, de pensamento diferente, que chama Abundância, do Steven Kotler. Esse é traduzido para o Brasil, Abundância. Nós temos uma cultura que sempre fala para nós assim, vai acabar a água, vai acabar a natureza, vai acabar os recursos naturais, vai acabar não sei o quê, vai faltar energia. Essa é uma mensagem que a mídia passa para nós, e isso vai entrando dentro da gente, dizendo assim, o ao contrário da abundância, chama escassez. E a gente começa a ficar escasso de pensamento, escasso de carinho, escasso de afeto, escasso de ser um bom profissional. A gente começa a ficar escasso, por quê? Porque dentro da gente temos que a qualquer hora tudo acaba. Qualquer hora a profissão da contabilidade acaba. Qualquer hora acaba. Implícito, tá dentro da gente. E esse cara trouxe uma vertente, provando pela ciência e pela evolução da humanidade, que não vai acabar, a não ser que seja uma ordem divina, que é outra história, que não vai acabar nada, cara. Né? Aí eu vou só, me permite, dar um briefing do livro aqui. Sim. Olha isso aqui. Sim. Quantos recursos tem aqui? Num pedaço tem que, 300 gramas de plástico e vidro e etc. Quer dizer, se eu fosse transportar todos os recursos que nós tínhamos há 10 anos atrás, essa mesa estava cheia. Né? Essa sala, né? Estava cheia de máquina fotográfica, calculadora, agenda, não sei o que lá, tudo mais. E hoje eu tenho num único pedaço de plástico. Quer dizer, quantos recursos finitos não precisam mais existir porque está aqui? Exato. Aí ele vai para energia, vai para transporte, vai para tecnologia, vai para ciência, ele vai debuiando os assuntos, inclusive o uso da água, que é um assunto polêmico, né? Como que hoje a água é reutilizada, né? A questão do tratamento da água e esgoto. Cara, você fala, eu tô achando que o mundo vai acabar hoje, e na realidade, se a humanidade continuar evoluindo da forma que não vai faltar recurso. Vai ter recurso para todo mundo, né? Entendi. Então, esses livros eu gosto que ele dá aquele... Sabe quando vira a chave? Sim. Para de pensar do jeito que você foi doutrinado a pensar, que existe uma outra forma de ver o mundo. E isso é o que faz a gente encarar, né, as dificuldades da vida, o suor de cada dia, os trabalhos, com uma outra energia, né? Exato. Não, perfeito. Você está falando aí em relação a isso, se me permitir só citar um negócio dessa parte abundante, até de parte cultural, né? Em relação ao dinheiro, né? O pessoal pegava o dinheiro antes, minha mãe falava, lava a mão que o dinheiro é sujo. Aí vai criando aquela cultura que o dinheiro é uma coisa, parece que é ruim, aí a gente vai gastando para não ter que para não ficar com ele. Exato. Né? E isso é legal. Isso e quantos pensamentos, chave, né? Quantos pensamentos a gente tem... bloqueios mentais, né? Exato. E aí você fala, por que eu tenho esse padrão de comportamento? Por causa de de um padrão de pensamento Sim. que vem vindo de pai para filho, né? Nossos pais não têm culpa, porque eles também foram ensinados dessa forma. E quando a gente fala de lidar com dinheiro, se é uma coisa que a gente deveria melhorar, é a questão do ensino de finanças para os nossos filhos. Sim. Né? Eu contribuí até com algumas reportagens no Diário da Região falando sobre isso, que é exatamente sobre isso, sobre esse detalhe. A dificuldade que a sociedade tem para lidar com dinheiro. Legal. Se ela não sabe lidar com dinheiro, ela não vai saber lidar com contabilidade. Exato. Entendeu? E para que contabilidade? Eu nem sei lidar com dinheiro. E quantos profissionais médicos, músicos, profissionais da área artística também nem se fala, quantos profissionais em todos os segmentos que o cara é ninja no que ele faz, só que ele é um fracassado em finanças. Mas por quê? Porque ele não teve uma educação. É a mesma coisa pegar uma pessoa e nunca ter ensinado português para ela. O português dela vai ser horrível. Ninguém ensinou, né? Ela vai ser uma excelente pessoa em alguma área, mas o português dela vai ser horroroso, mas ninguém ensinou. E a finança é a mesma coisa. Então, é uma tensão, sabe, que nós devíamos, né, falando de futuro, né? Sim. É engraçado que
Meu filho está numa escola e uma das minhas preocupações foi isso, né? Como que a escola olhava para isso. A gente é contador, o mínimo que a gente tem que fazer é igual um dentista, é o mínimo que ele vai fazer é preocupar com o dente do filho dele, né? Exato. A gente, como contador, o mínimo que vai se preocupar é como que o meu filho vai lidar com o dinheiro. E na escola que ele está, fala sobre isso. Tem uma disciplina, né, de empreendedorismo. Que legal. Falando sobre isso. E esses dias o meu filho veio e falou assim, pai, eu já decidi o que eu vou ser. É mesmo, filho? Com 8 anos de idade. É mesmo? Vai ser? Vai. Eu vou ser empresário. Oh, que beleza, parabéns, bem-vindo ao clube. E o que você vai ter? Aí ele trouxe o desenho de criança. Ele montou uma garagem com um monte de lojas dentro. Imagina as lojas. Vai ter loja da Fini, vai ter sorveteria, vai ter, né, só coisas de criança, sim, né? E a loja de carro. Parece um sonho, mas já foi inserida ali o que? Exato. A pílula que você falou, a pílula de pensar diferente. É claro que agora eles estão inserindo questão de fazer conta. Esse dia ele teve lá uma feirinha de vender lá coisinhas e saber calcular o preço e o custo. Esses meninos, essa galera, essa molecadinha e meninas também, você acha que eles vão ter dificuldade? Tomara que não. Vai ter outras dificuldades. Sim, vão voar não, nisso, né? Não é nossa. Exato. Entendeu? Não é nossa. Então, acho que esse é o caminho. Não, legal, bacana. Bacana demais. Não, minha filha também tá nessa idade, tá com 7. E tem essas matérias, ela vem com as ideias assim. Falei, cara, você vai ser empreendedora. Entendeu? Nada contra o CLT. Né? Se você quiser ser registrado, não tem problema. Mas na sua visão, você vai trabalhar com comunicação e ser empreendedora, porque é muito legal isso. Tem um cara que eu sigo que ele fala muito isso, a gente tomar cuidado com o que a gente fala, né? E isso aí até me veio assim, a hora que ele falou, me veio assim no pensamento. Olha o que é padrão de pensamento. Falar assim, filho, se você soubesse tanto que você vai sofrer, né? Ser empresário, né? Mas aí eu falei, se eu falar isso, eu bloqueio ele agora. Exato. Se eu falar que é difícil ser empresário, eu bloqueio ele agora. Eu falei, nossa, filho, que legal, que da hora. Nossa, e se for isso, se for... Quer dizer, eu talvez não vai ser nada disso, mas eu tenho que pôr gás nele. Sim. Né? E isso que a gente deve tomar cuidado, né? Porque às vezes uma fala nossa, sim, a gente bloqueia, aquele padrão de pensamento já é eliminado ali e já era. Apesar que vamos citar, a minha infância eu sempre fui bloqueado, né? E felizmente ou não, estou na comunicação. Então. Mas a força de vontade, também, né? Quebrar os paradigmas. Né? Isso aí, falamos junto. A gente tem um quadro também chamado Se Eu Tivesse a Caneta. Esse aqui é o que eu mais gosto. Seria a Lei João Elias. Uhum. Se você tivesse a aprovação dos vereadores, seja na parte municipal, ou deputados, senadores, qual seria a canetada aí que você tivesse, que você poderia dar na Lei João Elias, aí, seja para contabilidade ou de forma geral? Uma, acho que séria, né? Falando seriamente, seria essa que a gente acabou de discutir, sobre a inserção da educação financeira em todas as escolas, né? Seja municipal, estadual, particular. Acho que isso é a essência, né? Uma outra seria que todo empresário tivesse um documento chamado cursinho de contabilidade para poder abrir uma empresa. Porque se ele entender o que é contabilidade, já estaria ajudando muito, né? Assim, lucro urbano aqui, né? Mas isso foi até um assunto já discutido pelo nosso saudoso Sérgio, de levar isso pro Sebrae, né? Para criar alguma coisa, para que todos pudessem ter ali uma palestra, um cursinho, um seminário, sei lá o quê, para ele pelo menos entender o que é esse negócio aí de contabilidade. É só pagar imposto? Sim. Né? Então seria uma segunda lei que eu assinaria. E uma terceira aqui, só para descontrair, seria fazer uma lei federal que o contador recebesse comissão do governo. Qual percentual que eu me interessa? Podia ser 0,00001, né? Porque aí você vai ver que a arrecadação ia subir. Porque os empresários acham que a gente ganha do governo para fazer eles pagar imposto, né? Entendi. Você tem que fazer certo. Mas se fazer certo, eu pago imposto. Eu não ganho comissão do governo. E essa é uma fala constante. Eu vou te falar para você entender. Eu não ganho comissão do governo, tá bom?
Eu não sou fiscal do governo, eu não sou comissionado pelo governo, eu estou te falando pro teu bem, por causa disso, por causa disso. Então, já que a gente gasta tanta saliva para orientar o cliente a fazer certo, pô, governo, dá uma comissãozinha pra gente aí, né? Exato. Ou uma linha de crédito aí a juro zero pra gente investir em computador, monitores. Nossa, seria bom, né? Aí, seria algo interessante. Eu gostei né? da tua ideia, hein? Não é? Se eu for presidente, eu vou assinar. Bora, é. Ô, João Elias, a gente tem um quadro aqui chamado QI, né? Quem você pode indicar para vir aqui no Contadores Pensantes? Porque o que está acontecendo? Isso aqui é mais um quadro, mais um pedido de favor para você fazer o meio de campo aí, né? A gente está chamando algumas pessoas, o pessoal está ensabonetando, fica, eu não sei se eu vou, não sei, eu sou tímido e tal. Até legal para você dar um depoimento aqui, porque você está acostumado com as câmeras, a iluminação, você já fala pro pessoal. Quem que você poderia indicar aí pra gente e engrandecer com a nossa audiência? Olha, alguns colegas já vieram, né, que eu já admiro também, já estiveram aqui nesse podcast. E eu vou sugerir aqui alguns que eu tenho um grande carinho também, admiração, pelo convívio, por aquilo que a gente já passou junto e troca experiência também. É o Paulo Ricardo. Legal. É um cara jovem também foi professor, ainda, se eu não me engano, e montou um escritório, abriu um escritório, né, uma empresa de contabilidade, e está aí enfrentando aí os desafios de ser um empresário, mas é um cara que tem muito conhecimento, ajuda muito as empresas aí dentro dessa linha que eu também compartilhei com vocês hoje. E o Ronaldo. Legal. O Ronaldo também, ele é um cara que eu também tenho grande admiração por ele, né? Um cara jovem e tá aí com sangue no olho, né? Uhum. Acho que pode contribuir muito aqui com os contadores pensantes. Maravilha, maravilha mesmo. Então vamos lá, joga aqui, Fabinho. Estejam já intimados aqui, ó. Paulo Ricardo, inclusive a gente fez, ó, até bati a boca no microfone aqui, deixa eu voltar para você. Ó, estejam já intimados já o Paulo Ricardo, amigo aqui do João Elias, inclusive a gente fez faculdade junto, e o Ronaldo da RAL Contabilidade, né? Isso. O Ronaldo é diretor lá com a gente da C-Script. Queremos vocês aqui, pessoal. Vem aqui no estúdio. Inclusive, faz aí um depoimento. É difícil vir aqui no estúdio em relação à presença, à câmera. O Fabinho deixa à vontade ou não. Vixe, pode falar. Serviu água, serviu café. Tem até um camarim ali, ó, para os que tem cabelo, bastante cabelo para arrumar. Né? Um ambiente bem descontraído, tranquilo. Vixe, pode vir que... E se falar errado, eles cortam e tá tudo certo. Não, maravilha. Eu falo errado aqui, bato a boca no microfone, já tô há 20 episódios aqui, tô errando. Né? Fica sossegado, pessoal, né? Maravilha. Cara, a gente vai chegando na parte final, assim, eu agradeço de coração mesmo que você veio aí de coração aberto, compartilhou sua história, o pessoal vai se inspirar na sua história, eu achei muito bacana, fiquei muito lisonjeado que você veio aqui, e eu deixo o microfone livre, é o último quadro, Palavra Livre. Palavra livre seria o quê? O que eu não te perguntei que você queira falar em relação ao seu escritório, enfim, à sua trajetória, ou um depoimento, um agradecimento que você queira falar. Se quiser falar direto para a câmera, fica à vontade, João Elias. Na realidade, trazer um contador para uma sala de bate-papo não é um desafio, é uma quebra de padrão de comportamento. Porque nós passamos aí, desde quando entramos no início da profissão, acostumados a sentar numa cadeira diante de papéis, números, burocracia. E tanto é que nós somos vistos meio como sisudos, muitas vezes fechado, um cara sério, sóbrio. Essa é a imagem de um contador, né? Sempre aquela visualização de óculos, o gordinho, careca, e aquela caricatura clássica do contador, né? Então, e na verdade uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quanto mais você compartilha, mais multiplica. Conhecimento é um mistério que ele não subtrai nunca, né? Quanta coisa eu aprendi com você aqui hoje e eu espero ter ensinado também. Com certeza. Então, às vezes a gente fica com medo de falar, ou achando porque nós não sabemos muito, ou achando porque sabemos pouco. Né? Eu acho que falei 2 vezes. Ou achamos que sabemos pouco ou sabemos demais e não vou contar. Não. Né? Acho que o conhecimento é igual um poço de água. Quanto mais água você tira, mais ele vai dar água. Se você tiver um poço e parar de tirar água, ele vai secar. Né? Então, obrigado, né,
por essa oportunidade, né? A gente tem que quebrar essa barreira da timidez, de achar que não, eu não sou ninguém, né? Não é isso, né? Acho que todos nós temos um valor, todos nós somos importantes para a sociedade, para o cliente que nós atendemos, para a nossa família, para os amigos, no meio social, todos nós temos um valor. E o pouquinho que a gente puder compartilhar, com certeza a gente vai fazer a diferença. Obrigado. Obrigado você, eu agradeço de coração. Com certeza a audiência vai agradecer também que você engrandeceu com seu conhecimento aqui. E a gente vai finalizando por aqui, beleza? Valeu, Ótimo. Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado pela audiência e eu peço para vocês fazerem o trivial da internet. Se inscreva no canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para a gente atingir a nossa audiência desejada, tá legal? E também, quem quiser fazer a participação aqui no nosso canal, no podcast do Contadores Pensantes, manda uma mensagem lá no Instagram, @Contadores Pensantes, tá legal? Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, tchau!